Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas, que navega em saúde, comportamento e sociedade. E hoje é edição especial, que vocês já estão vendo de novo, a gente vai repetir. Você viu que sempre, porque o cenário está diferente, tem tijolinho. Né? Porque a gente está no Five Experience. Um evento de muita importância para o segmento magistral. Para quem não conhece o segmento magistral, a gente sempre reforça farmácias de manipulação. E aí, aqui a gente está numa bateria de entrevistas, né, de episódios. Com grandes palestrantes. Exatamente. Compartilhando muito conhecimento, assim, rico demais para ser aplicado na sua segunda-feira sua linda. Porque quem não fizer isso, lembre-se, conhecimento não aplicado é matéria-prima jogado fora. Nossa, e quanto custa a matéria-prima jogada fora? Muito, né? Caro. Usar isso aqui para pouca coisa não dá. E para falar de muita coisa, a gente trouxe um convidado, né, Júlio? Luciano Pereira. E ele vai falar um pouco, assim, pessoal, do tema que ele falou na apresentação. Eu vou falar o tema aqui e a gente vai discutir um pouco sobre ele, a pessoa dele e como é importante esse trabalho. Ó. Neuromarketing. Pode ser que eu escrevi certo? Oh, meu Deus do céu. O caminho mais rápido para a mente do consumidor mais inteligente? É isso? Aí é um acréscimo teu. Não tem então acabou. Então é isso. Pronto. Ficou. Já ficou. Sua letra precisa fazer caligrafia. Tá vendo? A gente só fica aqui assim, ó, no PC, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, não entendi minha letra, olha só. Nossa, cortou o tema do Luciano, pelo amor, mas vamos lá. É neuromarketing. Neuromarketing, Luciano. Seja bem-vindo. E aí? As gafes acontecem. As gafes acontecem, normal. E aí, o que você abordou aqui para o pessoal nessa palestra fantástica aí, Luciano? Então, eu, na verdade, trouxe um tema até que talvez para alguns seja uma novidade, né? Quando a gente fala de neuromarketing, até o próprio prefixo já meio que incomoda um pouco, né? Falar neuro, já não estou falando de cérebro. Eu já vou falar, pronto, o Luciano é um neurocientista. O povo já pensou, né, cara? Às vezes as pessoas dizem, você é neurocientista. Não, eu não sou neurocientista, eu sou um cara do marketing, literalmente. Eu não corto cabeça, eu não corto cérebro. Nunca vi um cérebro ao vivo. Né? Só vi funcionando, né? Mas ao vivo eu nunca vi. Então as pessoas confundem um pouquinho isso. Mas, na verdade, o que é o neuromarketing? O neuromarketing é a neurociência, né? O marketing foi lá na neurociência e se apropriou de coisas que a neurociência já descobriu e começou a usar de recursos, né, da neurociência para entender como as pessoas funcionam, literalmente. Ou seja, a gente potencializa muito resultados quando nós conseguimos ter previsibilidade de como as pessoas vão agir. E todos nós agimos do mesmo jeito. É mesmo? Somos da mesma espécie. É mesmo? Mesmo comportamento? Para algumas coisas a gente faz exatamente a mesma coisa. É impressionante. É um padrão? Por quê? Porque assim, ao longo do tempo, né, vamos lá, a teoria das savanas, né, a gente saiu da caverna, desde lá o nosso cérebro vem aprendendo. Imagina assim, ó, o Windows 5, que foi feito há, 40 milhões de anos atrás. E nunca foi resolvido os bugs. Só veio vindo atualização, os problemas sempre ficaram lá. E isso foi vindo com a evolução e tal. E a gente tem isso até hoje. Então, assim, a gente tem o que a gente chama de vieses cognitivos, que são erros de pensamento. Uma coisa muito simples, por exemplo. O que faz um cara comprar um café de R$20 na Starbucks? Até agora, olha, você viu, ele jogou. A conta tá verde? Tá azul, roxa? É mais caro ou é mais chique? Porra. Comprar um café de R$20 na Starbucks, porque o teu nome vem escrito aí vale, né? Vale, porque vem teu nome, né? Então, o ponto é que nós somos previsivelmente irracionais. Essa é a verdade. Porque se você fosse racionalizar isso de forma consciente, você jamais pagaria R$20 por um café, que pode ser de graça na esquina. Então, o neuromarketing ele vai pesquisar justamente isso. Qual a razão que faz as pessoas fazerem isso? Por que alguém compra um produto? Por que alguém compra um iPhone e paga 14, 15 mil reais hoje no iPhone, sendo que as funcionalidades de um aparelho celular são as mesmas num de 2 mil, 3 mil reais? E essa é a grande sacada das marcas, né? Então, assim, o que faz isso acontecer? Isso tem que ter uma razão, né? E o neuromarketing vai lá pesquisar isso, para ajudar as empresas, obviamente, a trabalhar melhor seus produtos. Vocês vão avaliando dentro. Cara, olha só para ter uma ideia, assim, o iPhone. O iPhone é um case bem interessante. Se descobriu que pegaram um consumidor, pesquisa feita nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não pode usar esse tipo de equipamento, infelizmente, só para a área médica, ressonância magnética, né? Mas lá pode. Então, botaram o cara lá dentro de uma ressonância magnética e foram ver o cérebro funcionando. E aí, botaram vários sons. E um deles é o som do próprio celular. As áreas do cérebro que se acenderam, que
receber oxigênio, mais sangue, naquele momento eram as mesmas áreas relacionadas ao amor. Então, a relação de amor, de afeto. Então, olha que interessante, cara. Assim, lidar com o aparelho celular hoje, lidar com o seu iPhone hoje, não é simplesmente uma questão de marca, de status, tal. Simplesmente uma relação de amor. Porque a área do cérebro que está sendo ativada naquele momento é isso. Então, o neuromarketing, ele vai lá, pesquisas profundas vão nesse aspecto, vão lá dentro disso e entender exatamente o que faz o consumidor agir, né? Antes a gente achava que era só a força da marca, ou só um desejo e tudo mais. Hoje não, a gente consegue previsivelmente saber o que as pessoas podem ou não fazer. Então, pesquisas, as empresas hoje elas investem muito em pesquisa. Mas tem um dado bem interessante que vem da Nielsen, né? A Nielsen, o maior instituto de pesquisa do mundo, que 80% dos produtos que são lançados no mundo, eles acabam falhando. 8 em cada 10. 80%. Então, assim, 80% dos produtos que a Nestlé lançou, falhou. Que a Unilever falhou. E o que é um produto que falha? É um produto que vende menos de 10 mil unidades em torno de 6 meses. É um produto que não deu certo. Por que isso? Porque as pesquisas, elas são todas pesquisas feitas, né, com busca racional do consumidor. Então, você bota um monte de gente numa sala e vai perguntando para ele, você gostou disso, você gostou daquilo, você gostou daquilo. Não precisa ser um gênio para saber que tem um viés ali, né? Não precisa ser um gênio. Ó, primeiro que você bota um monte de gente que não se conhece numa sala chamada, eu conduzi algumas pesquisas assim, tempo atrás, chamada Focus Group, né? Numa sala cheia de espelho. Que ninguém sabe que tem um monte de gente lá atrás te observando. Tá todo mundo olhando. Todo mundo sabe disso. Tipo um Big Brother, né? Ô meu, na boa, assim, não precisa nem ser um especialista para saber disso. Tu acha que aquelas respostas, de fato, são respostas verdadeiras ou elas são respostas enviesadas? As pessoas vão responder, e isso é instintivo, porque é um instinto de sobrevivência, né? Elas vão responder de acordo com o que o ambiente está propondo para ela. Né? Então, assim, isso muito das indústrias, ainda a base de pesquisa ainda é essa, a pergunta direta para o consumidor e tal. O consumidor não sabe o que quer, não fala o que sente. Né? Então, o neuromarketing ele veio para ajudar nesse aspecto. Então, assim, a gente tem sim uma base de pesquisa racional, mas a gente tem a grande pesquisa do neuromarketing está ligada às questões emocionais. E como nós descobrimos isso, na verdade? É olhando o cérebro funcionando, é captando ondas cerebrais, a gente tem equipamentos, aqui a gente pode usar, né? Que são equipamentos de EEG, por exemplo, que capturam as ondas cerebrais. Nós somos seres elétricos, né? A gente está emitindo ondas o tempo todo. Neste momento aqui, nós estamos, nosso cérebro está emitindo... Então, os Wi-Fi, uns sons. Uns Wi-Fi cerebral. Por aí. Conectando. Não gosto dele. Não gosto daquele. É bem assim mesmo. Isso aí. E a gente... E cada grupo de ondas, enfim, nos dão uma informação. Então, se a gente bota lá uma pessoa assistindo um comercial de uma marca, você vai monitorando ela. Você monitora basicamente 3 coisas. Ondas cerebrais, o olho, tem um aparelhinho chamado eye tracking, né, que vai lá no teu globo ocular, que você nem vê, você está olhando para uma televisão normal. E mas ele está te analisando. Ele está te analisando, ele está pegando o teu olho, cara, ele está pegando aonde o teu olho está fixando o local. Então, assim, ali a gente mede a fixação, o tempo de fixação, se ativou a atenção ou não. E, por exemplo, também tem um aparelhinho que vai na ponta do dedo que mede o quê? A micro gotículas de suor. Porque se o teu dedo está emitindo suor, significa que o teu organismo está ativado. Aquele momento você pode ter tido um pico emocional. Então, tive um pico emocional aqui, capturei a atenção do consumidor. Se eu tive um pico emocional, eu faço um registro de memória. Então, é isso que o neuromarketing faz, entendeu? Ele vai lá entender como é que o cérebro e modula, na verdade, as ações, campanhas e produtos, tudo. Design e tal, tudo baseado nisso. E aí é muita gente fazendo esse estudo? Não. Tem pouca gente no mundo que lida com isso. Ainda... Desculpa, Luciano. Tipo um N grande de pessoas ou é um grupo... Quanto seria para fazer pesquisa? Para fazer a pesquisa, mais ou menos. Em torno de 20 pessoas. 20 pessoas já... para você fazer uma pesquisa. Diferente, por exemplo, de fazer uma pesquisa... Com um artigo farmacêutico. Exato, né? você tem que pegar uma porrada de gente fazer. 20 pessoas a gente já estabelece padrões. Né? Veja, marcas que... Olha só, interessante. Vou te fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para você. E aí, qual? Quando você lembra de Coca-Cola, o que vem na tua cabeça instantaneamente? Posso falar? Coca-Cola. Vem o urso do Natal e o... Chora que você...
Tinha até um comercial que a menina ficava no gelo, aquele... Me lembro. Por que você não lembrou, talvez, de uma fratura exposta, uma unha encravada? Por que você não lembrou de uma treta, de uma briga aqui na família? Joguei a garrafa de coca no pai, alguma coisa assim. Por que você não lembrou que a coca tem 30 quilos de açúcar e mata? Não sei, né? Por que você lembrou de coisas boas, de um urso polar, do tsh? Por que isso? Porque a Coca-Cola tem 12 laboratórios de pesquisa de neuromarketing pelo mundo. Que esculacho. Por que fazer isso? Ela tá há décadas estudando, né, o consumidor dela, e ela está há décadas construindo esse posicionamento na cabeça dele. Você nunca vai lembrar de Coca-Cola como uma coisa ruim. Sempre vai te remeter a momentos bons da vida. Reuniões de família, Natal, melhor, momento mais comemorado, né? Natal, o dia que você reúne família, nego que tu não vê. É dois lugares, é Natal e enterro, que você vai encontrar familiar que você não vê há tempo, né? Eu vou falar, não é mentira. E ele falando, eles pegam bem no Natal também, acompanhando os caminhões, aí você já lembra de infância, o caminhão. É isso. Ou seja, o recurso, lógico, não a quantidade que a Coca tem, mas as empresas hoje têm condição de fazer uma pequena, média empresa, tem condições de investir numa pesquisa dessa. Já foi muito caro fazer pesquisa de neuromarketing, já foi. Hoje não, hoje já é bem mais barato. A gente faz, lá no escritório a gente faz. Claro que em escalas menores, mas assim, por exemplo, a gente testa criativos para redes sociais, a gente testa outdoor, a gente testa vários tipos de coisa. Supermercado, você pode testar onde as pessoas estão enxergando, o que elas estão enxergando. Tem uma série hoje de equipamentos que obviamente foram barateando ao longo do tempo, que facilita hoje para a gente poder entender isso um pouquinho melhor. E essa é uma parte, vamos dizer assim, do neuromarketing, que é uma parte mais técnica e que requer mais equipamentos, que requer um pouco mais de investimento e tal. Mas a gente tem um outro lado, que é um lado que está bastante associado à parte da psicologia. Enfim, a gente vai lá, pega as coisas que já foram descobertas, traz isso para o ambiente e vai testar ele no ambiente do marketing. Né? Então, como as pessoas de fato se comportam, como eu trouxe aqui na palestra, o comportamento de bando, por exemplo. A rede social nada mais é do que um comportamento de bando. Ou seja... Bando. Boa, Luciano. As pessoas que estão te seguindo lá, quem são? Teu bando. Simples assim. Quando você posta alguma coisa lá, você posta pra quê? Pro bando. Pro bando. Adorei o bando. Faz tempo. Você tira direto da vitrine das ilusões, coloca na vitrine das ilusões para o seu bando. Isso, é isso. Não é? Então, isso vem lá de um conceito da psicologia, tal, que há pouco tempo aí ficou meio... foi muito falado durante a pandemia, inclusive, que é um conceito chamado FOMO, né? Um acrônimo. O FOMO, F-O-M-O. Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora. Tá bom, medo de ficar de fora do quê, parceiro? Do bando. Um animal fora do bando, o que acontece com ele na natureza? Se perde e morre. Mas sim, somos exatamente do mesmo jeito. Então, quando a empresa entende que ela pode utilizar esse recurso, por exemplo, para atingir vários bandos, ela se serve de quê? Ela se serve de influencers, ela usa alguns recursos justamente para quê? Para atingir alguns bandos. Então, isso vem de conceitos lá da psicologia, né? Que a gente traz para dentro do neuromarketing. A gente traz para dentro do neuromarketing. Tá, falamos, né? Um outro conceito também bastante comum, que é o FOBO, que é o irmão do FOMO, que é o medo da melhor opção, né? Fears of Better Options. Então, qual que é a melhor opção que eu tenho aqui? Eu não sei. E aí, na segurança, eu vou correr para aquilo que eu já conheço. Então, é o exemplo da carta de pizza. Né? Você vai na pizzaria, tem 30 tipos de pizza. Ferrou, o FOBO pegando já. FOBO, pegou. Porque tem tu olha aquele monte de... essa aqui de mussarela de búfala chinesa, deve ser maravilhosa, tá? Mas aí você compra o quê? Calabresa, mussarela, ou margarita. 4 queijos ou margarita, acabou. Né? Então, isso a gente traz para dentro também desse conceito todo, né? Toda essa estrutura do neuromarketing. Por isso que eu falo assim, o neuromarketing ele vai trabalhar, ele vai circular em 4 grandes áreas do conhecimento, 4 grandes áreas de pesquisa. A neuropsicologia, que vai entender justamente esses aspectos psíquicos, né, de como o ser humano funciona. A psicoantropologia, que num país como o Brasil a gente não pode deixar de fora, porque o que acontece no Nordeste, a forma de falar com o Nordeste é completamente diferente da forma de falar com o Sul, e as empresas ainda erram isso o tempo todo.
a biologia em si, porque a biologia nos movimenta, né? E a neurociência, que são esses aspectos que eu tenho falado para vocês aqui. A biologia é interessante, cara, olha só. Eu fiquei aqui, biologia. Já tem um livro que chama Biologia do Consumidor, não tem? Tem vários. Tem vários, mas é um preto e verde que você tem lá em casa? Mas enfim, acho que tem uma coisa assim. Eu acho que Ele falou agora, associei esse livro aí, mas enfim. A biologia é um negócio interessante, porque olha só, tudo que nos movimenta tem a ver, obviamente, com a nossa biologia. Você só toma uma decisão, só faz o que faz, porque você teve ativações biológicas para fazer. E os ativadores biológicos que nós temos são os nossos neurotransmissores, que estão lá no cérebro, né, juntando neurônio com neurônio, e os hormônios, que nos movimentam. Olha lá. Esse é muito bom. Benditos Inclusive tem um livro bem interessante do professor Pedro Camargo, que é o Compro Sim, mas a culpa são dos hormônios. Gostei do nome. Compro sim. Mas A culpa é dos hormônios. Então, olha só que interessante, né? Bom, vamos lá. Meu público-alvo do meu produto que eu vou vender tal, são homens acima de 45 anos e tal. Pronto, só essa referência já me dá algumas indicações. Homens acima de 45 anos, tal, pais de família, né? Pronto. Só aí eu já sei que o nível de testosterona dele é menor. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer um cenário aqui. Imagina assim, você tem um jovem, 22 anos mais ou menos, solteiro, e aí você pega esse jovem e diz assim, cara, escolhe aqui, ó, você pode escolher esse Camaro amarelo ou essa minivan aqui, SUV, último modelo, tal, tipo carro de família, saca? Qual dos dois tu acha que ele vai escolher? O Camaro Por quê? Tu acha que vai escolher? Posso falar? Bumblebee. Com certeza que Coitado, nem era quando ele era um Fusca, tá, galera? A galera dos anos 80 era um começar, nem Camaro. O Bumblebee era um Fusca. Aí fizeram o filme depois, né? Mas é por isso? Então, veja só. Olha as referências que eu te dei desse público. Um jovem, 22 anos, solteiro. Cara, a testosterona desse cara é 1.500. Tá lá em cima. Ele vai escolher um Camaro amarelo, com certeza. Pra chamar atenção. Por qual razão? Pra chamar atenção. Vantagem reprodutiva. Filho da mãe. É claro. Quer dizer, perdemos. Toda vez que eu olhar, então, pera. Quer dizer que toda vez que eu olhar uma barca dessa, uma nave espacial dessa, passando. Putz, perdi. Enquanto não tiver um negócio desse aí, Minha bike. vixe, ó, coitada da minha Calói. Perdi. Coitadinha da minha Calói. O gene tem que ir para frente, né? O nosso gene é programado para ir para frente. Se não fosse assim, para quem acredita ou não, teria acabado em Adão e Eva, né? Morreu os dois, já era, né? Porque a serpente, ô caramba. Porque não um leão, não. Tem que ser a serpente, cara. Nada a ver isso aí, mas tudo bem. Mas o gene é programado para ir para frente. Então, o que acontece na natureza? Quanto melhor for o camarada, né? Quanto mais capacidade ele tem, melhor ele reproduz. Vamos lá. O pavão. Por que o pavão abre aquele rabo bonitão dele? Por quê? Para pavô olhar e dizer, aquele camarada ali vai dar uns filhotes bons. Porque o gene dele é bonito, o gene dele é bom. O ser humano não é nada diferente disso, né? Então, isso diz, por exemplo, e aí entra a biologia, que vai nos dizer algumas coisas, por exemplo, com relação à questão hormonal. A questão hormonal decide muita coisa. Um homem com alto nível de testosterona tal, decide mais rápido, age mais rápido, é mais impulsivo para comprar, e por aí vai. Mesma coisa a mulher. A mulher, por exemplo, depois dos 45 anos, ela entra num período de climatério e tal, onde o nível de estrogênio dela diminui. Quando o nível de estrogênio dela diminui, a testosterona dela aparece mais. Por isso que o número de divórcios no Brasil de mulheres depois de 45 anos vai lá em cima. Porque elas ficam mais decididas e começam a decidir de uma forma mais rápida, agem mais rápido e tudo mais. Então, veja, os hábitos de consumo mudam completamente quando a gente está olhando só para a questão biológica. E essa mudança comportamental de agora? Porque antigamente a mulher não era muito assim, né? Não tinha, como é que eu posso falar? Não estava no mercado de trabalho antes. Sim, na verdade, o comportamento baseado na biologia sempre existiu. Sempre existiu. O que não existia era uma sociedade que criavam as determinadas pressões e tudo mais. Então, quantas histórias a gente sabe de mulheres que morreram, assim, que não queriam viver aquele relacionamento e acabaram morrendo lá porque Deus me livre separar, né? A vovó lá, na época da vovó, Deus separar. Que se era separado era crime. Não, e a família olhar e falar assim,
olha só que você Que fez, vergonha. Que vergonha, jogou um pacote de relacionamento no lixo, meu Deus do céu. Fica com ele então. E por essa Fica com mudança ele. comportamental, o homem acaba ficando mais caseiro? Porque a gente teve um professor uma vez que falou, um chefe, na verdade, que falava que o homem vai ficando mais... Ele usava esse termo mais mulher, vai ficando mais afeminado, vai ficando mais caseiro, mais família. E é isso mesmo. De fato, né? Veja, De fato. o gene já entendeu que ele não precisa mais reproduzir. Ele já tem filhos e tal. Então, por isso que os níveis de testosterona vão caindo, até ter que começar a fazer reposição. Né? E obviamente que nesse caminho de cair o nível de testosterona, o teu comportamento vai mudando. Normal. Começa a ganhar peso, fica assim mais em casa, faz menos exercícios físicos e por aí vai. Quando a gente está falando de consumo, é a mesma coisa. A gente Muito consome, legal isso, meu. né? Que legal. Veja, a gente às vezes tem uma falsa ideia. Quem que consome, quem que compra mais, o homem ou a mulher? O que vocês acham? Olha, Eu acho que o homem. Eu acho que é mais sem noção. o homem... Não, ele pode ter errado, ele compra o que ele quer, mas eu acho que ele... Uma mulher mais por... Não sei. Eu vou chutar o homem. Eu vou chutar a mulher. Pronto, um gêmeo é homem, outro gêmeo é mulher. Vai, Não, de vamos. fato, acertou. É o homem que gasta mais, compra mais, com certeza. Sabe por quê, cara? Porque o homem não vai comprar um vestido de R$250 ou de R$500. O homem vai comprar um carro de R$100 mil. Você tá ligado? Então, assim, ele não vai... Os brinquedinhos mais os brinquedinhos do homem é mais caro. O cara vai comprar a Harley de 70 pau, e aí por aí vai. Então, esses aspectos todos é o que a gente estuda lá na biologia, que traz para dentro desse conjunto todo de estratégias que você cria para conversar bem com esse consumidor. Né? Então, o que a biologia não vai nos contando, né, sobre a nossa própria espécie, né, nosso sistema evolutivo. E a gente tem que aprender a reconhecer isso. Na gestão, inclusive, dá para usar isso. Na gestão, dá para a gente pensar em neuromarketing lá para gestão, em todos os aspectos. Porque, olha só... Uma boa. Olha que interessante. Qual é a convenção que a gente tem sobre trabalho no Brasil? Que horas a gente começa a trabalhar e que horas a gente termina de trabalhar? Às 8? Às 18. Muito bem. Todo mundo aqui tem o mesmo biotipo, o mesmo jeito? Vocês acham que todo mundo tem o mesmo biotipo? Claro que não. A gente tem um negócio chamado ciclo circadiano. A gente se movimenta de acordo com o sol. Né? Quem já fez viagem internacional sabe que o tal do jet lag nada mais é do que o teu cérebro se adaptando ao novo ciclo do sol. Né? E dá uma... Porra, dá um trampo. Dependendo de onde é que tu vai, é maluco. Quem já foi para o Oriente sabe, você fica 2 dias sem dormir. Amado. Cara. Então, o que acontece? Lá atrás, quando o sol nascia, era a hora de acordar e ir atrás do alimento. Né? Sair da caverna e ir atrás do alimento. Quando o sol começava a baixar, hora de voltar para a caverna, porque senão você vira o alimento. Né? Os bichos comem, né? Então, assim... Nós sempre fomos regidos pelo sol, então nosso cérebro e todo o nosso corpo tem reloginhos que vão se organizando de acordo com isso. Aí pense, ninguém é igual e cada um tem um cronotipo, então por isso que dá para trazer para a gestão. Cada um tem um cronotipo, então vamos lá, tem gente que, cara, começa a funcionar bem depois das 10 da manhã, perto do meio-dia. Ali começa o pico de energia e vai embora. Até as 10 esquece, o camarada não consegue nem raciocinar. Não vai. Né? Tem gente que só na parte da tarde. Então, assim, o cronotipo do urso. Do urso é isso. Até o meio-dia esquece. Ele tá lá, mas tá morto. Tá dormindo, de olho aberto. Né? Tá lá. Tá, e aí, beleza, o camarada vai lá e marca a reunião de 7 da manhã. Qual a produtividade desse cara que é o urso? O urso vai estar... Nossa, imagina, ele faz até assim pra ligar o computador. Não é? 7 da manhã. Mas o cara Aí por isso quando você olha na câmera lá... É feito tá dando- Ambev. 7 da manhã, reúne a galera. O cara é urso. Nem todo mundo é leão. E aí ele é péssimo, o gestor tá olhando e fala, olha, tá dormindo, manda e passa na RH. Esse bosta aí não fala... É isso aí, solta essa. É. Solta essa. Aquele Aí tem uma merda ali, fortuna assim, na palestra, aí o que povo esse tá filho da mãe dormindo. dormindo. Nem todo mundo é leão. Leão acorda muito cedo, vai, caça, come, ele precisa comer cedo, e lá 3, 5, 6 da tarde, o bicho tá dormindo. Eu sou leão. Eu acordo muito cedo, eu sou sleep short. Eu durmo pouco, acordo muito cedo. E, cara, 7 horas da noite, minha energia foi embora. Se eu não tomo um energético e tal, para dar aula à noite, ferrou. Não vai. Então, cada pessoa tem um cronotipo. E esse cronotipo é regulado pelo quê? Regulado por esse ciclo circadiano chamado sol. Então, veja, lá na gestão, pouca gente olha para isso. Quer contratar alguém, mas não vai atrás de entender. Não, é um detalhe. E isso aí impacta no quê? No turnover da empresa. Turnover, Tá, produtividade. tudo. E tudo isso impacta lá no final, no que a gente chama de profit and loss, né? Lá na última linha do DRE lá, né? Lá no que sobra.
minha lucratividade está caindo. Aí tu acha que é vendas o problema. Aí chega lá em vendas e vendas, marca. Aí tu vai ver toda a tua estrutura de gestão de equipe e tal, tá comprometida, porque você não fez uma provinha, cara. Uma provinha para descobrir qual é o cronotipo das pessoas. Coloca as pessoas certas no lugar certo, elas vão produzir muito. Essa é a verdade. Entendeu? Você saber jogar. Isso é biologia. Simples assim. Simples assim. Ô, Luciano, sabe uma coisa que você falou que me chamou muita atenção? Que eu venho acompanhando muito essa parte do FOMO e do FOBO, né? O FOBO ele vem ganhando mais presença hoje no nosso dia a dia por causa de tanta coisa, de tanta informação de decisões que a gente tem. A gente tem muita oferta de decisão. É muita coisa para a gente decidir. Sim, é um efeito que cada vez está ficando mais latente. Agora, o que vai acontecer? Qual é o resultado disso tudo? Assim? De tantas pessoas escolherem por coisas mais triviais, ele vai acabar arrefecendo ao longo do tempo. Porque eu vou voltar para aquilo que é básico. Que nem uma das palestras que a gente ouviu aqui. Isso. Não adianta eu ter um portfólio de 3.000 itens se o que vende são 5. Então, para de produzir os outros, eu vou focar nos 5. E aí você começa a eliminar um pouco a questão do fogo. Né? Tem um case interessante, tem uma pizzaria em Brasília, que fica lá, um dia que vocês forem a Brasília, vocês procuram. Não dá nem para chamar de pizzaria. Chama-se O Pedacinho. Um pedacinho. É uma portinha. É uma portinha. Fica ali na 107 Sul. Ali. Um dia que vocês forem a Brasília, vocês vão lá na 107 Sul. Me perguntam onde é que fica o pedacinho. É um bom case para entender. 107 Sul. Então, assim, é uma portinha que o cara vende somente pizza e chamate de um único sabor. Um único sabor. Cara, pizza, queijo e molho. Só. Não sei nem o que é aquilo. Só isso. E é Starbucks, mano. Você chega lá no final de tarde, tem fila para comprar o negócio. Por quê que é assim? Porque o cara não vai no Pizza Hut e tal, mas porque o cara vai lá no pedacinho comprar. É um bulichão, assim, que nem fala a minha terra, né? É um botecão. É bom, é uma delícia, só que é um único produto. Então, quer dizer, facilita o processo de decisão, cara. O cara tá indo para casa, quer comer alguma coisa rápida, ele não quer ficar pensando se tem cheddar, hamburgão. Pedacinho. Passa lá, pega o pedacinho, inclusive ele vende. Ele pergunta, você quer um ou quer dois? É dois. Ele bota um em cima do outro. Então, caraca, um em cima do outro assim. Ele falando, deu até vontade de ir lá pro Brasil agora. Então, facilita o processo. A cara da Tigê, não, um pedacinho, só um pedacinho. E uma coisa, com o tempo de uma pesquisa dessa, quanto tempo dura para fazer? Depende muito do que o cliente solicita? Não. A pesquisa em si ela é rápida de fazer. Uma pesquisa você faz num dia. Você tem um universo pequeno. Né? 20 pessoas, por exemplo. Claro, o que demora é a preparação da pesquisa. Então, você tem que prever algumas coisas. Por exemplo, para pesquisar 20 pessoas, você vai chamar 30, mais ou menos. Por quê? Porque você precisa que aquela pessoa esteja num estado que a gente chama de estado basal, né? Tipo assim, 0. Né? Tem até um case interessante. O pessoal foi fazer uma pesquisa lá e era uma pesquisa para uma marca de cosméticos e para senhoras de 45 mais. Olha como é que são as coisas. E senhoras 45 mais, elas chegaram lá e tal, e sentaram. E aí quando o rapaz que foi botar o capacete, né, o EEG nelas e tal, era um garotão, bonitão, fortão e tal. E quando ele encostava nas mulheres, dá para imaginar o que acontecia? Mudava. Tirava ela do estado basal, cara. Putz. E aí não conseguia fazer o estudo. Tinha que descartar. Então, assim, detalhes. O estado basal é aquele tipo 0, assim, né? Nada pode te movimentar emocionalmente enquanto não começou. Então, você começa errado, né? Você começa com viés já errado. Então, o cara lá, bonitão, fortão, tá, chegava perto das senhoras, né? E aí, pô, mas o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Não estamos conseguindo 2, 3, o que tá acontecendo? Aí deu tique no pessoal lá. Vem, pede pro fulano sair um pouquinho e pede para as meninas fazerem isso. Pronto, a gente conseguiu regular. O pessoal conseguiu regular o desenvolvimento da pesquisa. Que legal. Eu não participei desse, me contaram essa. E, de fato, eu conheço o pessoal lá, tipo, é verdade, faz todo sentido. Então, veja, a preparação é mais trabalhosa do que a própria execução do processo, entendeu? E hoje tem disponibilidade, tem várias empresas que hoje já fazem pesquisa para qualquer nível de empresa. Você não precisa ser mega empresa para poder fazer isso. O negócio que ainda é um negócio incipiente ainda, assim, sabe? As empresas em si ainda não conhecem muito bem essa tecnologia e ainda não virou uma coisa que... Isso vai ser daqui, ó. O neuromarketing vai ser para o marketing, o que é o marketing digital hoje,
para daqui a uns 2 anos, 3 anos. Vai ser uma coisa tão vital que não vai dar para ficar de fora. Como é o marketing digital hoje? Você vai ter que estar dentro. Quem diz que eu não tenho marketing digital, tal, cara, morreu, tá morto e nem sabe, ainda falta só enterrar. Aí um cara que diz, não, eu não faço marketing digital. Não estou no Google. Putz, você está onde então, irmão? Sim. Então, o neuromarketing vai ser para o marketing, daqui a uns 2 anos e meio, 3, o que é o marketing digital hoje. É impossível você não pesquisar melhor quem é o teu consumidor. Por quê? Porque o mercado vai te impor isso. A concorrência vai aumentar, as pessoas elas têm 1000 ofertas, né, para decidir. Olha o fobo aí, né? Olha o fobão. E eu preciso fazer parte do sistema de decisão dela. Eu preciso pensar como a Apple pensa. A Apple só é o que é, porque ela pensou assim lá atrás. Eu preciso que as pessoas se apaixonem pela minha marca, pelo que eu faço e tal. E depois que você tem isso, você tem tudo, né? Moça. Ô, Luciano, Poxa, só tem que agradecer, passou tão rápido. Conhecimento Se deixasse muito aqui, Ah, vai embora. que vai escrevendo. Tem pergunta. Pena que o nosso tempo é curto. Não, obrigado beleza, muito por obrigado participar mesmo. desse episódio aqui. Vai falar. Nossa. E aí, para finalizar, Tem o grande final, eu deixo para ele. Eu né, deixo para ele. pô, errei no começo o nome da palestra, que eu coloquei Agência de Inteligência do Seu Trabalho. Olha só. Ué, você aumentou. Só aumentei. Pronto. Olha para o pessoal ali. E dá um recado que você quer tocar a humanidade com a sua empresa, com a sua informação, para as empresas que não fazem esse trabalho de neuromarketing. Que recado você deixa para eles? Beleza. O que eu sempre falo, seja para os meus clientes, seja para os meus alunos, eu sempre falo o seguinte, cara, se você sabe só o que todo mundo sabe, o que você sabe vale 0, não vale nada. Você tem que ter um conhecimento diferenciado, tua empresa tem que fazer coisas diferenciadas. E não diferenciar não é copiar ninguém. É, de fato, você buscar um conhecimento que vai te levar a um outro lugar, um outro patamar. E isso funciona muito bem. Então, o que eu deixo para vocês é isso. Procurem sempre novos conhecimentos para ter um negócio cada vez mais raro. Quanto mais raro você for, mais caro você é. Então, esse é o caminho. Poxa. Perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, Valeu, pessoal. Namastê. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.